medicamento. Ou seja, quanto tempo ele vai durar no organismo, quanto tempo ele vai demorar para atingir o órgão que ele precisa. Entendeu? E como é que ele vai ser distribuído e como ele vai ser eliminado. Isso foi frisado bem no artigo, porque é justamente uma das causas que geram a toxicidade. Isso. E aí, o que mais? Pronto, aí eu vi também que o uso de medicamentos crônicos em idosos é muito comum para hipertensão, diabetes, colesterol e entre outros. Então, deve ter cuidado nesses medicamentos e as suas interações. Isso. Porque também tipo, além do ter as mudanças farmacodinâmicas, pelo fato do idoso, além dele estar tomando outros medicamentos que ele necessita, né? Tem também os problemas relacionados ao envelhecimento, ao próprio envelhecimento. E vocês devem ter visto também lá, o que é que vocês viram nesse artigo sobre a ação farmacológica de alguns grupos, né, farmacêuticos, vamos dizer assim, que no idoso são as dos dois extremos, o idoso e a criança são um grupo ao qual tem algumas especificações em relação à dosagem, né? Em virtude de quê? O que é que vocês viram lá? Quanto à farmacocinética do paciente idoso, os fármacos eles tendem a produzir efeitos mais intensos e mais prolongados nos extremos da vida, a criança e do idoso. Isso. Aí esse artigo ele distribui os fármacos, ele fala bem direitinho da forma. Eu não quero entrar muito em farmacodinâmica e farmacocinética, tem outros grupos que vão entrar. Mas, assim, ele separou bem direitinho os grupos de drogas, não foi? Vocês viram lá que tem drogas chamadas de drogas digitálicos, né? Digitálicas, né? Que são drogas que normalmente são utilizadas para as arritmias cardíacas, né? E aí, quais são os cuidados que vocês viram lá, que normalmente precisa ter e que não se tem? Não relacionada especificamente a esse tipo de fármaco. Eu não vi. Mas... Eu falei dos digitálicos, mas vocês viram que o artigo separa digitálicos, diuréticos, benzodiazepínicos, né? Assim? Eu vi uma parte interessante que quando é a suspeita de alguma interação medicamentosa, o ideal seria a suspensão dos últimos medicamentos, para ver se eles que estão causando essa interação. Porém, muitas vezes ocorre de haver uma outra prescrição para controlar essas outras manifestações, ou seja, vai gerar uma farmacoiatrogenia, entendeu? Vai gerar uma cascata, mais e mais medicamento naquele idoso. Exatamente, um querendo resolver o problema do outro. E que, às vezes, o idoso não precisa nem daquela medicação propriamente da medicação. Né? Eu vi também que tem 2 tipos de consumo, que é a polifarmácia, que é, pelo menos um dos medicamentos que o idoso está tomando, não tem o uso necessário. Isso. E o outro tem algum efeito patogênico ou ele interage com outro medicamento, que é a iatrogenia medicamentosa. Isso. E mais, cadê o pessoal do grupo? Aí, em relação aos diuréticos, eu achei interessante falando assim que as reações adversas em relação aos diuréticos, são bem comuns nos idosos, porque eles são mais vulneráveis à depressão de volume e à hipotensão ortostática e mais propensos a apresentar hipopotassemia e hiponatremia, que hiponatremia é a redução da concentração plasmática de sódio por excesso de água em relação ao soluto.
Isso. E o que seria a depressão do volume? A diminuição, não? A depressão, bota aqui, ó. A depressão. São vulneráveis à depressão do volume e à hipotensão ortostática. A depressão do volume é a contração do líquido extracelular. Existe como se fosse uma redução do líquido extracelular, no caso do idoso. Perdendo elementos fundamentais, né? Isso. Que no caso dele, o sódio e o potássio. Isso. Tem os nitratos também, Isso. que foi citado que esses fármacos, eles já geram fraqueza, e nos idosos eles podem ser mais agressivos em relação a isso. E eles são usados para insuficiência cardíaca, né? Para o pessoal que entendeu a insuficiência cardíaca, insuficiências coronarianas de uma forma geral, né? E aí todos falam, em um geral, fala assim, que tem que ter doses menores, entendeu? Sim. A situação né, daquela pessoa, né? Vamos dizer assim. Aí, dentro desse grupo, desses grupos de fármacos, existem 2 grupos que são extremamente importantes para nós, que são os anti-inflamatórios e os antibióticos, né? Que são as medicações que nós prescrevemos com mais frequência, não é assim? E aí eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês viram e se tem alguma novidade dentro do que vocês viram. Bom, em relação aos AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, como a senhora disse, eles são os mais prescritos após os 65 anos de idade, e eles são usados como analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios, e eles a gente deve evitar o uso deles de AINES de meia-vida longa e diminuir a dosagem. Isso. Pacientes idosos, eles são mais suscetíveis a reações adversas por AINES, porque nesses pacientes tem maior frequência de problemas reumáticos. Aí, não só induzem a ulceração gástrica, como eles também disfarçam a sintomatologia. E por quê? Diz aí a mim. Oi? Ele diz aqui, ó, que são mais susceptíveis por quê? O que é que acontece no idoso? Existe uma redução da proteção gástrica ou um aumento? Pode repetir, professora? Existe o quê? No idoso, existe uma redução da proteção gástrica ou um aumento? Uma redução, porque... Ele fica mais vulnerável a ações adversas da droga, né? Isso. E nos antibióticos? Nos antibióticos a gente vê muito problema. Hein, Vanessinha? Pessoal do grupo de Vanessa, cadê? Só a Vanessa, a porta-voz? Hein? Quem tá falando aqui é a Ariane também. A Ariane, perdão, é que eu não vejo quem tá falando não, viu? Tem problema. O que mais, pessoal? Vocês viram alguma coisa nos analgésicos opiáceos, nos antidepressivos, nos antiarrítmicos, que seja interessante? Os analgésicos opiáceos, eu vi, né, que eles podem causar dependência física, depressão respiratória e também constipação intestinal nos idosos. E que tem um grupo em específico, que é o dexatropoxifeno, né? Que pacientes que são muito lipossolúveis, não é assim? Então, ele propicia um armazenamento maior no tecido, né? No caso do idoso, que o idoso tem um acréscimo, né? De tecido adiposo, né? Não é assim? Então, isso é importante também da gente... Tem os antidepressivos, que a senhora citou. E aí eu vi que eles são metabolizados mais lentamente nos idosos. Por isso que a dose é melhor regulada, não é isso? Isso. Né?
Lentamente ele é metabolizado. Por quê? Porque o idoso, ele tem o sistema gástrico um pouco mais lento, né? A digestão do sistema gástrico, no caso do idoso, é de forma mais lenta, né? Mais gradativa. Então, a absorção da droga também é mais lenta. Então, por isso que a dose, que é para um adulto jovem, a gente não pode, normalmente, estar associando com idoso. A gente tem que ter essa percepção, tá? Aí tem também em relação aos pacientes, não, perdão, os medicamentos antiarrítmicos, que as alterações, fala assim que as alterações do ritmo cardíaco, eles se tornam mais frequentes, de acordo com o que o paciente ele vai envelhecendo. Mesmo que não haja uma evidência clínica de cardiopatia. Isso mesmo. É verdade. E nos antibióticos, a única orientação mais precisa, vamos dizer assim, né? É que antibiótico não se passa de rotina, mas no nosso caso, né? É uma das medicações que a gente passa com frequência. Então, a orientação que a gente vê aqui, né? A informação que a gente vê aqui é que o cuidado maior com aqueles idosos mais idosos, né? Acima dos anos, principalmente no toque. Se alguém com o microfone ligado puder desligar, porque aí fica ruim para vocês escutarem. Ele fala e desliga que resolve. Pronto. Então, nos idosos mais idosos, né, aqueles que têm idade superior a 80 anos, a gente vê, às vezes, pacientes que, que não têm motilidade, que são acamados, com múltiplas doenças crônicas, já sofrendo a ação adversa de várias outras medicações, né? Um índice de massa corporal já baixo, então a disfunção renal. Então, às vezes, é necessário que a gente utilize essas medicações, porém, muitas vezes a gente tem que pensar numa dose adequada para aquele indivíduo, tá certo? Ótimo! Recomendo que todos vocês imprimam ou salvem esse artigo para ficar lá na caixinha de vocês de material, tá certo? Aí o grupo 2 já muda um pouquinho, terminaram, turma? Eu preciso avançar um pouquinho. Termina. Beleza. Aí o grupo 2. Diga aí para mim o grupo 2. Bora, grupo 2. Quem ficou uso de medicamentos por idosos. Algumas considerações. Alessandra, Ana Maria, Maria do Nascimento, Ana Patrícia, Milena, Isadora, Larissa, Suiane, Laura e Lídia. Esse grupo estava discutindo bem bacaninha. Bora. Falem lá o que vocês estavam falando que eu achei super interessante. Algumas coisinhas eu achei super interessante. Bora. Bora, meninas. Bora para a gente não perder tempo, que ainda faltam 2. Meninas. Bem, assim, como a senhora já introduziu aí, né, o título do artigo, e apesar dele não falar muito de mecanismo de ação diretamente, ele traz algumas informações que eu tomei nota de algumas coisas, porque achei bem interessante, falando sobre a irracionalidade do uso do medicamento, né, que muitas vezes o paciente idoso, né, por ser polimedicado, acaba que ao invés do medicamento fazer o papel, né, que se espera de ajudar no prolongamento da vida do idoso, ele pode acabar por prejudicar a qualidade de vida se usado de maneira irracional. Dentro dessa perspectiva, é utilizado o termo, né, polifarmácia, muito citado ao longo do artigo, para falar com relação a justamente esse uso de muitos fármacos que acaba gerando, né, interações medicamentosas. E uma coisa que eu achei muito interessante é que é citado que nas fases, né, de teste de ensaio clínico, feita com esses fármacos que são comercializados, muitas vezes a população idosa ela é excluída desse momento, né? Então, por questões éticas ou por outras razões, eles não são inseridos nesse momento de realizar teste de ensaio clínico, sendo que é uma faixa etária, né, em que se utiliza muito do fármaco. Então, isso implica dizer que essa eficácia e segurança no uso dos fármacos nesse grupo, ela se torna uma coisa mais escassa. Outra coisa que eu achei bem interessante é com relação à presença de reações adversas, né? Em um estudo que ele mostra lá,
cerca de 10 a 20% das causas de internação hospitalar aguda são em decorrência de reações adversas com relação ao uso de fármacos. Isso. Indo ao encontro do que Isadora aí já vem falando, outra coisa que o artigo bateu muito na tecla foi a respeito do uso irracional de medicamentos, porque, como sabemos, né, os medicamentos, eles trazem como consequência um equilíbrio entre o risco e o benefício. E aí é onde também o artigo deixa assim muito evidente que a utilização desses medicamentos, na maioria das vezes, são feitos, ou seja, são indicados por terceiros. Na maioria das vezes, os pacientes não vão ao consultório ou procuram um profissional para que sejam feitas as orientações ideais para realizar a utilização daquele medicamento. E aí, isso nos deixa muito preocupado, né, com relação às disciplinas, tanto de PPS, como todas as disciplinas, farmacologia, todas as disciplinas sempre puxam as nossas orelhas para isso. Outra coisa assim, que eu achei bem interessante é com relação a uma lista de medicamentos inadequados que é citada nesse artigo, e muitos desses medicamentos são utilizados justamente com uso indiscriminado, né? E aí... Patrícia, eu vou abrir só aqui um parêntese, tá certo? Nessa lista. O artigo de vocês é de 2008. Quem ficou com o grupo 4? Quem ficou com o grupo 4? Quem ficou com o grupo 4 tem um artigo de 2018, que essa lista, Patrícia, nós, brasileiros, já fomos inclusos nela, tá? A Vigilância Sanitária do nosso país, ela já determinou também algumas medicações que são inapropriadas, tá certo? Por isso que é importante que depois vocês leiam todos os artigos um dos outros. Eu queria que alguém do grupo 4 falasse um pouco sobre essa lista, para complementar o que Patrícia... Eu deixei de propósito, para poder a gente ter essa complementação, porque senão ficaria muito sem graça. Alguém do grupo 4? Nem turma. Não tem ninguém do grupo 4 aí? Hein? Assim fica ruim da gente fazer a nossa atividade para ficar mais dinâmica, né, turma? Hein? Pois eu vou deixar como tarefa de casa, já que vocês não querem falar, tá certo? Eu vou deixar como tarefa de casa que vocês leiam esse outro artigo, onde vocês vão ver de forma bem detalhada, a iatrogenia de medicações. Aí vocês vão ver o consenso brasileiro, tá? Tá aqui a tabelinha, ó, Patrícia. O consenso brasileiro é na página 176. Esse artigo vocês vão baixar e vão guardar para vocês. O consenso brasileiro em relação às medicações que são inapropriadas para o paciente idoso, tá? Então, pode continuar, Patrícia, sua fala. Vai, Carol, fala aí um pouquinho. Não, mulher, conclui tua fala, vai. Vai, povo. E assim, professora, uma coisa que eu levei assim em consideração, que já foi muito questionado e debatido tanto em sala de aula, e que eu vejo muito presente na minha cidade, principalmente, é que a maioria das pessoas que utilizam de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, algo do tipo, são prescritos por clínicos gerais do PSF. Isso é muito preocupante, não só para os idosos, mas também para toda a população, né? Eu conheço, tipo, colegas que estudam o curso de odontologia que já buscaram um clínico geral do PSF sem ao menos assim, fazer tantas perguntas, porque como a gente já tinha debatido lá ali no MIT, né, e as meninas falaram muito, bateram também nessa tecla de que a maioria dos médicos, dos profissionais, não olham nem na cara do paciente. E aí entra um questionamento e um leque de preocupação, de fato, né,
com relação a essas prescrições de formas aleatórias, sem ter um diagnóstico preciso, podemos dizer assim, né? A sensação que eu tenho, e eu acho que é a mesma que vocês têm, é que se a gente for ao médico, obrigatoriamente a gente tem que sair com a receita. Eles são educados apenas para tratar aquele lugar, aquele negócio. Não se busca a origem, não é assim, né? Professora. Se não sair com a receita, não teve uma consulta. Ou pelo menos em relação a passar exames mais precisos, né? Mas Já havia uma linha de investigação, né? Isso se enquadra no charlatanismo inconsciente, né? Naquele de que o profissional ele não busca conhecimento, às vezes por comodismo mesmo, não procura fazer um estudo, fazer uma especialização, alguma coisa do tipo que aprimore os seus conhecimentos e proporcione um atendimento de qualidade para seus pacientes, né? Independente de ser em rede pública, em rede privada, eu acredito que o trabalho multiprofissional, multidisciplinar tem que prevalecer em todas as atenções. Isso. Uma coisa eu acredito assim, por mim mesmo, que eu olho e penso, as professoras, ultimamente, principalmente de alterações sistêmicas e essa de odontogeriatria, que trazem médicos de outras especialidades, e eles falando, e eu vejo tão bonito eles dizendo que investiga, que entra em contato com outros profissionais, porque eu falo aqui por a minha cidade, que se você for lá, ele pergunta, o que é que você está sentindo? Não, estou com febre. A enfermeira vai aqui pegar uma dose, você toma o resto em casa de 8 a 8 horas, sem nem olhar para sua cara. Isso. O que mais? Isso. Pronto. Para começar, um técnico em enfermagem vai lá e olha os seus sintomas e sinais e pronto, anota lá e já passa para ele. Então, quando você entra na sala, ele já sabe o que é, já está lá com um coisinha escrito para lhe entregar e você sair. Então, eu vejo que não é nem a questão assim de estudo, é a questão deles quererem. Trabalham só por trabalhar, então não importa a vida. É o que tem nesse artigo dizendo que não adianta buscar só medicar, né? Tem que saber da saúde dele, do bem-estar do paciente. Olha, é como se fosse um robô programado para fazer só aquilo. Eu grifei aqui no artigo de vocês esse parágrafo que eu achei que resume tudo isso. Deve-se atentar ao fato de que uma boa prescrição deve ser coroada não somente por argumentos inflexíveis do cumprimento da terapia, mas também de comunicação saudável e munida de informações tanto da terapia, considerando seu isolamento social, custo, escolaridade e outros, quanto da patologia. Porque, às vezes, por exemplo, um médico atende uma determinada pessoa e passa uma medicação, que essa medicação é quase o valor do dinheiro que ela recebe. Por quê? Porque ele é ligado àquele laboratório, porque aquele laboratório oferta para ele viagens, paga congressos, né? Então, assim, não usa muito da consciência, também, muitas vezes, de que existem medicações alternativas que fazem um efeito tal qual e que poderia ser utilizada e reduzido o custo, porque a questão social também ela precisa ser levada em consideração. Não é só a questão terapêutica em si, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, como eu dar para vocês, eu só dou exemplo se for meu, porque é o que eu posso dar. Meu pai faz uso de várias medicações, meu pai é hipertenso, é diabético. Então, meu pai, ele gasta em média R$560 de medicação. Então, você imagina esse custo, né? Gente, é fora do comum. Toda vez que a médica vai trocar uma medicação... É bem interessante isso, professora. Porque esses tempos atrás, meu pai teve um problema também, e aí foi necessário fazer cirurgia e tudo, depois ele teve que... Até hoje toma medicação, mas aí o médico perguntou,
vou passar esse medicamento durante tanto tempo. Depois o senhor volta aqui. Aí ele voltou. Quando ele voltou, o médico disse, e aí, tá tendo dificuldade de comprar o medicamento? Como é que tá? Tipo, eu nem cheguei aí para consulta com ele, mas ele me disse, eu disse, pai, isso é muito interessante, porque se pai tivesse tendo dificuldade, ele iria procurar outra medicação, porque o interessante é que pai não deixasse de tomar, né? Sim. Iria encontrar outra que substituísse, mas que não seria interessante deixar de tomar. E eu achei muito legal o jeito dele, porque assim, é muito difícil você encontrar um profissional assim. Ou então que mostre o benefício de uma droga mais cara, né? E mostre os benefícios e malefícios de uma droga mais barata, por exemplo. Que seja realista. Isso. Né? E aí deixar o poder de decisão na mão de quem vai tomar. Né? E aí o grupo 3. O grupo 3 ficou com um artigo, assim, principais aspectos... Eita, que a gagueira hoje está demais. Principais aspectos do tratamento das infecções do idoso. Vamos lá, grupo 3. Concluíram, meninas? Concluíram, né? Bem legal o artigo de vocês, não foi? Heitor, Marco, Fernanda, Vinícius, Maurício, Kélvia, Jorge, Francisco L e Natália. Natália e Débora. Bora, turma. Vamos, pessoal, por favor. Se a gente não for assim, não tem sentido. Estou tentando fazer assim para o negócio ficar mais... Para não ficar tão batido. Já viram isso em todas as disciplinas que vocês passaram quase, não foi? Vocês já devem ter visto em farmácia, em cirurgia, né? Então, para eu não ficar repetindo a ação de fármaco, eu trouxe para a gente poder ter uma aula mais interativa. Então, eu preciso da participação de vocês. Bora lá, bora, Kélvia. Entra aí, fale aí, amada. Comente aí um pouco sobre sobre o trabalho. Vamos, turma, preciso da ajuda de vocês. Eu posso começar, professora? Então? Por favor. Bom, professora, Marco, como a senhora introduziu a questão, o nosso artigo ficou com os principais aspectos do tratamento das infecções no idoso. Aí, nesse artigo, professor, destacou bem a questão do uso dos medicamentos e seus efeitos adversos nessa população. Além de questões de funções fisiológicas relacionadas à idade, como as alterações que podem ocorrer por causa do envelhecimento em si, certo? Porque se comparado com um indivíduo mais jovem, obviamente um idoso tem uma gravidade maior e complicações maiores podem ocorrer, chegando até a mortalidade. Certo? Marco. Opa, então. Você está me ouvindo? Opa! E essas alterações se dão muito pela diminuição como é que eu posso dizer? Da fisiologia, né? Da eficiência da fisiologia do idoso, né? Pela diminuição da excreção, da absorção de nutrientes, de proteínas, dos macro e micronutrientes, né? No caso. Isso, e ele citou no artigo também um fator que eu achei bastante importante, que foi quando há uma infecção no idoso, a infecção induz uma deficiência nutricional no idoso. E a própria deficiência nutricional, ela já favorece mais ainda o aparecimento de infecções, né? Exatamente. Que vira tipo um efeito cascata. Ele vira um looping, como se fosse. Heitor, deixa eu só complementar aqui uma coisa. Isso faz parte da sensibilidade do idoso à infecção, né? Então, o idoso ele é sensível à infecção em 2 parâmetros. Ou pela imunidade deficiente, que nós já vimos isso, que é a imunossessência, né? Isso é o que deixa o idoso vulnerável. E outro é a desnutrição, né? Porque muitas vezes esse idoso pode estar acamado, né? Exato. Continue. Aí ele fala também até alguns sinais de infecção que, assim, às vezes passa bastante despercebido, né, da gente, pensando, ele tá, como se diz no popular, tá caducando, não
tá mais com a consciência boa. Aí quando você vai ver, vai investigar, ele tá com alguma infecção pulmonar, alguma... Tipo isso, aqui no artigo ele diz aqui, os sinais mais comuns da doença infecciosa no idoso são específicos, como quedas, delírios, anorexia ou fraqueza generalizada, que se encaixa popularmente como o povo diz, né? Que o idoso está caducando, tá... Não é isso? Aquilo que a gente já comentou sobre isso numa aula, que eu não me lembro qual, mas lembra que eu falei para vocês que o idoso, ele quando ele está com um quadro infeccioso, ele não reage com a gente, por exemplo, com febre. Ele não aparenta logo apresentar, porque assim, quadro infeccioso geral, a primeira coisa que a gente desperta é uma febre, né? No nosso organismo. Mas por conta da fragilidade fisiológica dele, né? Exatamente. O que é que acontece? Há indícios, né? As pesquisas mostram que, na verdade, existe um comprometimento e um comprometimento na genética, no DNA das células desse idoso, né? À medida que a gente vai envelhecendo, vai havendo essa modificação. Então, a gente não desperta para aqueles sinais primários da infecção. Calor, rubor, tumor, né? Não, a gente não, eles não têm essas etapas. Quer dizer, é como se eles fossem altamente subclínicos, né? Como o idoso fica muito subclínico. Quando se vem a ter algum indício, a infecção já está bem avançada, né? Que é o caso, por exemplo, das pneumonias, né? Exatamente, eu estava tentando me lembrar disso. Isso, que são as infecções que mais acometem os idosos, são as infecções urinárias, as infecções pneumológicas, né, assim, e as infecções, as diverticulites, né? Bora mais, o que mais? Esse artigo é bom, viu? Esse artigo é ótimo. Bora, Heitor, fala mais. Professora, aqui é a Kelvin, eu tô falando pelo login de Maurício, porque eu tava falando pelo meu e não tava saindo áudio. Tá. É porque, assim, no item prevalência da infecção, tipo assim, o artigo ele lança as infecções mais prevalentes, né? Como, por exemplo, pneumonia. Aí o artigo diz assim, diverticulites, que eu não conhecia esse termo, eu também não sei de onde é essa infecção. Intestinal. Oi? Nas alças do intestino. Ah, tá. Porque ele citou lá e eu não tinha conhecimento. Mas, assim, nesse item prevalência da infecção, vem falando que eu fiquei bem atenta, porque eu achei interessante que ele diz que as meningites elas são raras nos idosos. Só que, mas ele dizia assim, que quando vinha a ocorrer, vinha pelo Streptococcus, eu não sei esse nome, pneumoniae, uma coisa assim. Só que aí ele traz o perfil das infecções que são mais recorrentes nos idosos. Coloca assim, que tem a ver com a redução da atividade imunológica do idoso, né? As mais frequentes, ela coloca que vem ocorrendo muito a questão da influenza, que é bem recorrente, a reativação, que é como fosse a recidiva da herpes zoster, e as esse não é mais difícil, gastroenterites. Diarreias. Aí essas são as de média gravidade, né? Aí outro item também que eu achei bem importante é que falava tipo assim, em relação à absorção dos antimicrobianos, que os antimicrobianos do tipo itraconazol, cetaconazol e sulfonamidas, elas tipo assim, é como se elas reduzissem muito a questão da absorção e a elevação do pH.
tipo assim, ela causa o aumento da concentração plasmática e ocasionando, tipo, uma reação adversa. Exatamente. É isso mesmo. Eu estou procurando aqui onde foi que eu marquei esse mesmo cantinho aí que você leu. É na página 491, depois da tabela. Eu já falei. Já é na absorção, né? Oi? É a absorção, tá, né? Isso, absorção, no item absorção. Aí também no item absorção fala que, por exemplo, os diuréticos que são muito prescritos, eles contribuem ali para a diminuição dos níveis de água corporal do idoso. Exatamente. Que é um problema, porque ele já tem Por isso que a gente precisa orientar o idoso a beber muita água, fazer ingestão de água contínua. Tanto pela perda de água no corpo, já ser uma característica do envelhecimento, né? Principalmente naqueles idosos que fazem uso de diuréticos, né? Normalmente os hipertensos, não é assim? Aham. O que mais, Amanda? Ai, professora, o artigo é bem grande, tem muita coisa aqui marcada para falar. Eu grifei aqui um antibiótico que a gente normalmente faz uso. Eu acredito que vocês também devem ter visto isso na pele. Normalmente, quando precisa de um tratamento complementar com antimicrobiano, A metronidazol. usa metronidazol. Isso, né? aham. Associação à amoxicilina, né? Isso. E aí, você viu lá, não viu? Que o metronidazol é um antibiótico para o qual a redução com a proteína diminui o volume de distribuição. Isso. E a gente sabe que o idoso... É porque, assim, o metronidazol é uma droga que ele é carregado no sangue e agregado a uma proteína. Eu, salvo engano, não sei se é albumina. É albumina. E aí, o idoso, ele tem uma redução nessa proteína, né? E aí, se ele tem uma redução, a gente tem droga... Diga aí como é que fica. Oi? Um pedacinho aí comigo, você leu? Eu li. Eu marquei aqui essa... Aí é verdade. Sim, aí ela diz assim, ó, tem um parágrafo assim que coloca aqui, e ele fala que os trabalhos na literatura vêm mostrando que essa concentração da albumina do sangue ela é reduzida conforme o avanço dessa idade. Aí, então, os medicamentos que têm ligação direta com a albumina é como se essa proteína ela sofresse uma redução. Então, o remédio não está chegando e fazendo o devido efeito por conta dessa redução. Então, a gente tem que ter uma certa consciência disso, né? Ou seja, a disponibilidade da medicação não está sendo em 100%, né? Aí, também, acrescentando, o artigo fala que esses antimicrobianos, eles se ligam não só à albumina, mas também a outras proteínas, tipo, ele cita assim, a glicoproteína alfa. Glicoproteínas, é o tipo alfa. É porque ela fala e fica batendo no ouvido. Escuta de novo. Não, é da eco. Aí, às vezes, eu acho que tô... Pode continuar mesmo, Flá, a gente está te ouvindo. Tá bom, professora, deu um problema aqui. Aí, sobre a eliminação, o que vocês viram sobre a eliminação? Vocês viram que existe uma equação, né? Equação de Croft. Né? Eu vi, professora, uma equação. Assim, eu não entendi muito, não. A única coisa real que eu absorvi aqui, a excreção, é a principal via de eliminação. Mas, assim, que também não faz parte da nossa alçada saber calcular isso aqui, não. Tá? Mas é importante para a gente ter... Tração Cortou, professora. Oi? Cortou? Tá cortando muito, assim, em partezinha. Oi? Tá cortando. Eu tô falando... Tá cortando, tá melhor? Mas a minha internet aqui tá topada. Eu tô falando assim, essa equação é importante para a gente ter conhecimento. Não precisa que a gente entenda dela, mas que a gente tenha conhecimento apenas que existe uma forma da gente entender que a gente pode quantificar essa insuficiência renal no paciente, né? É interessante apenas para a gente ter um conhecimento, né? Achei interessante também. Outra coisa que eu queria saber de vocês, nesse artigo aqui, a gente tem quantas formas de eliminação da droga? Quais são as formas de excreção que eu tenho de uma droga, de uma forma geral?
Hein? Tem assim, tá a excreção renal, tem o processo todo em si. A gente tem dois sistemas que são envolvidos na excreção dos antibióticos, né? A gente tem o sistema renal, que é o que faz a excreção geral, mas a gente tem, participando dessa etapa, a gente tem o sistema hepatobiliar, né? Ou seja, o fígado, né? Conjuntamente com a sua glândula, a bile, né? Com a vesícula biliar, fazendo essa excreção. Deixa eu ver mais. O que mais, turma? Tem aqui um pouco sobre efeitos adversos. Aí, assim, é isso que eu queria perguntar. Sobre efeitos adversos, o que é que vocês viram lá? Vocês viram que os outros grupos, todos falaram que as drogas sempre trazem um lado positivo e um lado negativo. No caso dos antibióticos, o que é que acontece? Ele diz aqui, ó, que infelizmente reações não são frequentemente notificadas. Frequentemente a gente não tem notificação, seja de uma diarreia, né, por parte do paciente. E poucos são os estudos direcionados a essa população, a população idosa. Se vocês perceberem em todos os artigos que nós lemos, que vocês leram e que eu li também, vocês vão ver a pobreza em relação à literatura voltada para esse tipo de paciente, tá? E assim, poucos dados estão disponíveis, sendo incerto afirmar se a idade é um fator de risco ou se confunde com fatores como polifarmácia ou comorbidade. Então, os dados que a gente tem, por exemplo, às vezes a gente passa uma medicação e o paciente diz que teve diarreia, né? E aí a gente não sabe se essa diarreia é própria do paciente em maior idade ou se essa diarreia é um efeito adverso, né? Em virtude do envelhecimento, ou se é em virtude das medicações que ele faz de forma conjunta. Entendeu, turma? Ou se é advindo de alguma comorbidade que ele tenha e às vezes até não saiba, tá? Tranquilo? Hein? Sim. Sim. E o grupo 4? Cadê o grupo 4? O grupo 4 não tem um nome não, dele não. Falem aí para mim, grupo 4. Professora, eu li, assim, entre aspas, eu estou no grupo 4 e li sobre, eu vi eu vi no artigo sobre idosos, eu vi na tabela também que o uso de fármacos nos idosos, eles têm que ter bem mais atenção, porque os idosos, a farmacodinâmica e a farmacocinética, a absorção e distribuição do metabolismo corresponde aos processos e sofrem modificação com o envelhecimento, ambas. Isso. Vi também que, porque eu acho que foi alguma menina do grupo 3 que falou sobre o pH, ou foi a senhora mesmo que perguntou sobre o pH gástrico. Eu vi aqui que ele aumenta, o pH gástrico aumenta quando há alterações no envelhecimento. Também tem umas alterações da absorção de medicamentos, que é penicilina, que também causa motilidade do trato digestório e trânsito intestinal, e a diminuição do trânsito intestinal também. Certo. Deixa eu falar só uma coisa nesse artigo. É muito parecido com o artigo do grupo 2, tá? Eu queria que vocês todos lessem esse artigo, porque esse artigo é como se fosse uma versão nova e mais completa do grupo 2. Então, eu li ele. Para falar só ainda, aí que eu travo mesmo, mas eu li. Entenda, amada, eu sei que você leu, eu estou dizendo assim, eu recomendo que todos vocês leiam, tá?
Então, nesse artigo tem uma parte interessante sobre a polifarmácia, onde ele quantifica, com base na prevalência, né, o critério de prevalência da literatura, considera-se polifarmácia quando ocorre a utilização contínua de mais ou menos 5 tipos de fármacos, 5 tipos de medicações. Na literatura, isso as meninas falaram, né? Fica só para o áudio aí, amada, para a gravação poder ficar boazinha. Daqui a pouco liga de novo. Pronto. Aí ele coloca aqui, ó, na literatura, há diversas classificações para essa polifarmácia, subdividindo em polifarmácia menor, com o uso de 2 a 4 medicamentos, polifarmácia maior, com o uso de maior ou igual a 5, e em grupos de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou maior ou igual a 9 medicamentos, ou ainda em polifarmácias baixas, com uso de 2 a 3 medicamentos, moderadas de 4 a 5 medicamentos, e altas maior do que 5 medicamentos. Então, a literatura ela já consegue, inclusive, colocar esses pacientes em grupos, né? Pela quantidade de fármacos que fazem uso. Volte lá, Ashley, né? Volte lá, Ashley, termine lá sua orientação. Ashley? Foi Ashley ou foi Beatriz Nogueira que estava falando? Foi Ashley, professor. Pois embora. Beatriz, eu vi você não. aí sobre os fármacos em quantidades e vi também que podem acarretar em prejuízos também à saúde do idoso, porque, como eu vi aqui na tabela acima, quando a alteração no envelhecimento, o número de células de absorção, elas diminuem e acontece a atrofia intestinal. Isso. Aí também tem latrogenia, reações adversas, que é qualquer alteração patogênica provocada pela prática médica e que é representada pela hidrofarmacologia, né? ARAM é a principal causa da prática médica, que o risco de acontecer é 80% dos idosos que utilizam. Exatamente. Porque, pelo que eu vi aqui, os idosos têm muitas reações adversas. Quando chegam no envelhecimento, eles têm uma baixa reabsorção e também é muito propício a infecções, várias alterações sistêmicas que interferem nessas, como eu posso dizer, que interferem nessas prescrições. Uhum. O que se deve ser evitado, né? Algumas vezes. Outra coisa também, vocês devem ter visto aí sobre o uso do placebo, não foi? Pacientes. Eu vi aqui placebo e acebo, né? Uhum. Quais são as considerações sobre? Eu achei interessante também, que muitas queixas do paciente, por exemplo, o paciente idoso, ele é um paciente ansioso, é um paciente que não tem, não vou dizer que não tem o que fazer, mas é uma pessoa que já tem suas atribuições, suas funções já um tanto reduzida, né? E às vezes isso ele dorme de dia e fica acordado de noite, igual a criança, né? Então, se a gente tiver uma regulação da hora de dormir desse idoso, ele vai ficar achando que ele tem algum problema de ordem psicológica, ele não consegue dormir, né? Que ele tem uma insônia, mas na verdade ele dorme o dia inteiro. E aí o médico empurra uma medicação de uso controlado para esse paciente dormir. Será que se ele não utilizasse um placebo e orientasse a família desse idoso ter uma atividade, ou desse idoso ser orientado a não dormir durante o dia, ter um período de dormir relativamente curto, será que precisaria realmente de uma medicação? Ou como as meninas discutiram lá no início, né? Será que se parasse para escutar essa família, escutar esse idoso, não era melhor do que logo passar uma medicação com efeitos adversos tão ruins para essa idade? Diga aí para mim.
Então, professora, é aquela coisa, de todos os modos, os pacientes que tem o efeito placebo e nocebo, né? Deveria ser evitado já por isso, por ser mais vulnerável aos problemas de saúde. E seria mais uma medicação a ser implementada para ele, né? Exatamente. Seria mais uma causa, mais uma possibilidade dele ter uma reação adversa. Por isso, eu acho, assim, pelo que eu li aqui, eu acho que seria recomendado mais orientar o paciente a evitar dormir pelo dia e evitar o uso de medicação, já que ele, quando chega na fase idosa, tem mais, como se diz, vulnerabilidade. Isso. E procurar outro método. Porém, existem idosos que necessitam, que não dormem à noite e já passa o dia também acordado, né? Mas essa é a pergunta que eu te faço. Será que a rotina de casa não se estabelece uma rotina onde esse idoso dorme muito durante o dia? Entendeu? Então, é esse, às vezes, o ponto que a gente vai logo com a medicação para dormir. Então, assim, a atividade, colocar em atividade, né? Colocar esse idoso em atividade. Uma leitura, uma caminhada, um programa, algo dessa forma. Eu digo pelos meus pais, né? Por exemplo, meu pai, ele estava com história que não estava dormindo de noite, mas dormia o dia inteiro. Principalmente agora nessa pandemia, que ele não pode mais fazer as caminhadas, as academias dele da vida. E aí a gente não vai medicar. Não vai medicar porque não tem indicação de medicação. Vamos fazer a atividade. Aí ele começou a fazer um estudo, eu imprimi umas coisas da internet, e ele foi lá fazer uns estudos, e toda noite a gente debate sobre esses estudos, porque também não adianta, é igual a criança, gente. Desculpa a comparação, mas é igual a vocês, meus bebês, é igualzinho. Se a gente passar uma atividade e não corrigir com vocês, vocês ficam loucos, né? Então é do mesmo jeito. Então a gente também tem que ir lá conferir a atividade, não é só, vamos fazer isso aqui, vamos lá, e aí, pai, como foi? Leu, gostou, como era da minha área, né? Dentistas como eu. Então eu imprimi alguns artigos dentro da área dele, que era cirurgia. Imprimi alguns artigos novos sobre cirurgias planejadas com CAD e essas coisas bem fora da realidade que ele tem, né? Meu pai formado há 50 e tantos anos atrás. E ele foi ler e achou o máximo. E aí a gente debatia, conversava e a hora dele passava. Entende? Então não é só também eu passar a atividade, a gente fala assim, faça a atividade. Não é assim. É eu também interagir, né, com esse idoso, tá? Turma, eu adorei, tá? Olha, nesse artigo que Ashley, do grupo de Ashley, do 4, tem a tabela com as medicações potencialmente inapropriadas. Entendam que essa tabela não é uma tabela que a gente não faz uso dessas medicações, não. A gente faz uso. Porém, a gente precisa estar atento à questão de dose, né? E à questão dos efeitos adversos. Tá certo? Ô, mulher Beatriz, eu não sei o que é que eu faço com o teu áudio. Porque tu não aparece nem aqui para mim, nessa lista de pessoas aqui, ó. Porque se tu aparecesse, eu tentava ativar teu áudio. Eu não sei o que fazer, minha santinha. Porque eu acho que é próprio do computador, tá entendendo? Realmente, eu já procurei aqui alguma opção que eu tenho, eu não tenho. Não mostra nenhuma opção. Turma, fala para mim aqui. Ah, tá pelo celular. Pode ser isso, amadinha. Pode ser isso, entendeu? Não sei se teu celular tem que autorizar alguma coisa no teu celular para o som chegar até a gente, porque eu estou ouvindo os outros normalmente, tá? Turma, e aí, considerações finais. O que é que acharam? O que é que acharam?
Eu gostei. Eu achei dinâmico, né? Porque não fica aqui da professora ficar só aqui falando, às vezes der sono. Aí, dinâmicas na química, mas top. Obrigada de nada, né? Vamos diminuir o seu grau de sinceridade, Aninha. Obrigada de nada pela né? Brincadeira, Aninha. Adoro isso mesmo. É isso mesmo. A minha intenção é tirar vocês da inércia, é tirar vocês do mesmismo, é trazer coisas para vocês que sejam interessantes, que vocês tenham vontade de participar, tá? Porque já não é fácil essa condição distante, a gente nem se conhece pessoalmente. Gente, deixa eu só parar aqui de gravar, porque senão vai ficar muito grande para eu baixar, tá certo? E também, professora, essa interação, a forma de interagir